Olá, tudo bem? Estamos recebendo na TV Câmara a vereadora eleita professora Jandinéia. Tudo bem, Jandinéia? Seja bem-vinda à Câmara Municipal, à TV Câmara. Parabéns, né, por essa eleição. E também, como é que está a expectativa agora para começar o trabalho como vereadora na Câmara Municipal de Penápolis? Bom dia, Cacá. Bom dia a todos vocês que nos ouvem neste momento. Olha, eu tenho a mania de ser um pouco ansiosa, então eu garanto para você que eu estou um pouquinho ansiosa, porque tudo que eu faço com muito amor, com muita responsabilidade, com muita garra e dedicação. Então eu sei que é um desafio novo, mas que eu tenho certeza que eu vou dar conta do recado. Deve estar pensando constantemente, né? O que eu vou fazer, como eu vou fazer. Com certeza, com certeza. É uma preocupação das pessoas que... Confiaram, né? Isso, exatamente. São vários eleitores, né, vários votos que eu tive. Aliás, aproveitar a oportunidade, viu, Cacá, de agradecer a todos vocês que confiaram em mim, na minha fala, né, no meu trabalho, porque eu sei que eleição é uma coisa, às vezes, obscura, né? Nem sempre aquilo que as pessoas falam corresponde à realidade. Então eu sei que eu fui muito sincera com todos vocês que nas casas que fiz muitas visitas, conversei com muitas pessoas, que depois se eu tiver oportunidade, mais para frente eu falo alguma coisa sobre isso. Então agradecer assim bastante a confiança depositada em mim e falar que nós estaremos juntos nesta, né, por uma Penápolis melhor, por melhores condições de vida do povo penapolense. Esse é o meu objetivo. E você foi aprovada numa campanha inédita, né? Diante dessa pandemia, tudo foi mais complicado. Que dificuldades que você poderia apontar nessa campanha? Sim. Eu já fui candidata a vereadora, acho que em 99, 2000, fiquei como suplente do Zeca Monteiro. Na época eu era do PPS. Hoje eu sou filiada ao PT e presidente do Partido dos Trabalhadores aqui em Penápolis. E a pandemia dificultou um pouco porque por conta das visitas mesmo, né? Antes fazia-se comícios, eu tenho mania de falar um pouco com as mãos, antes fazia-se comícios, a liberdade para ir até a casa das pessoas era mais fácil, porque hoje temos medo, né? Nós temos medo, temos que zelar pela vida das pessoas, né? Inclusive eu sou da POSP, do Sindicato dos Professores, e uma das bandeiras que a gente defende sempre assim é a valorização da vida. Então nós tivemos assim muito cuidado para fazer essas visitas. Nós visitamos os professores que estão na ativa hoje, os professores aposentados e outros munícipes, outros conhecidos, pessoas que eram de Alto Alegre, da minha terra natal. Eu fiz visitas para todos que eu tinha contato, e sempre com muito cuidado, com muita restrição, para preservar a vida mesmo e respeitar as pessoas que estavam nos recebendo em suas casas, muitas vezes nos portões das casas, né? Com muito respeito, com muito carinho, e dificultou um pouco, né? Se tivesse sido nos moldes das campanhas anteriores, eu acredito que teria sido melhor. Mas também não foi uma coisa assim tão complicada que a gente não pudesse levar a mensagem da gente, nem as nossas expectativas para a Câmara de Vereadores. Conhecendo um pouquinho do seu perfil, né? Você adiantou, você é natural de Alto Alegre. Sou natural de Alto Alegre. Então vamos lá, o nome do seu pai, da sua mãe. Isso, meu pai se chama José Fernandes Rangel. Bate emoção, porque lembra do pai, né? Perdão, mas é que eu perdi o meu pai durante a campanha eleitoral. Então foi um processo muito difícil. Desculpa, tá? Meu pai é muito humilde e nos ensinou milhões de coisas. Principalmente a ser muito honesto, muito ético, muito íntegro. E eu falo que uma das coisas que meu pai não nos ensinou foi viver sem ele. E durante a campanha eleitoral, infelizmente, ele veio a falecer. E ele é de Alto Alegre, né? A minha mãe também é de Alto Alegre, mas eu perdi a minha mãe quando eu tinha 12 anos de idade. Que é a senhora? Tereza de Jesus dos Santos Fernandes. Aí acabou então tendo um vínculo ainda maior com seu pai, né? Meu pai, porque eu falo que... Acabou sendo pai e mãe. Isso, exatamente. Então, quando eu perdi meu pai, agora, durante a campanha, eu falei assim, eu não perdi o pai, eu perdi a mãe, eu perdi o companheiro, eu perdi o amigo. Porque tudo que eu ia fazer,
Era com meu pai, sempre conversando, sempre pedindo opinião. Ele brincava primeiro, sempre é quem você puxou, porque ele, né, a princípio, né, na eleição anterior, ele falava assim, petista, né, que eu sempre fui, ele falava assim para mim, Neia, o Lula é comunista. O Lula vai tirar as nossas terras, porque tem um pouquinho de terra em Alto Alegre, né? E meu pai sempre assim, apesar de não concordar muito que eu me envolvesse com a política, meu pai sempre me apoiou. Inclusive agora, nesta campanha agora, lá na cama do hospital, porque ficou internado há alguns dias e nós acompanhando meu pai ia lembrando dos familiares, né? Os mais antigos, falava, visita tal pessoa, visita tal pessoa. Tanto é que eu visitei mesmo, eu fui no Barateiro, lá, né, que ele falava, visita os filhos da Onedes, que ele ia direcionando. Isso ele fez isso na campanha anterior, apesar de não concordar, e fez nesta também. Aliás, falar em concordar, Cacá, diga-se de passagem, a minha candidatura não era, assim, o meu sonho de consumo, né? Eu fui eleita democraticamente, antecipadamente pela POESP, né? Pelas instâncias da POESP, porque tudo que a gente faz no sindicato, a gente procura ser mesmo muito democrático, e a POESP sentiu necessidade de ter na Câmara uma representante dos professores. Mas eu vou deixar bem claro que eu não serei só representante dos professores, vou ter oportunidade de falar isso daqui a pouco. E eu fui eleita pelo Sindicato dos Professores, a POESP local. Então você acabou passando por 2 eleições. Por 2 eleições, exatamente. Primeiro na POESP, né, nas instâncias da POESP, porque a gente não chega... Eu não cheguei no sindicato e falei para os meus companheiros, olha, eu quero ser candidata a vereadora, não. Os meus companheiros de sindicato chegaram em mim e falaram, Jandinéia, nós precisamos de um representante na Câmara. E o nome é o seu. A pessoa é você. Eu não queria a princípio, porque, como diz o Zeca Monteiro, né, que foi nosso candidato a vice na chapa do PT, junto com o Cadu Domingues, o Zeca fala assim, ó, a gente já estava numa época de se aposentar, porque eu me aposentei faz 2 anos, e colocar pantufinhas no pé e descansar. E eu até fiz esse discurso no sindicato. Falei, gente, meus filhos moram em Londrina, tenho 2 netos, Bruna, Carlos Henrique e Karen, filhos, e tenho uma Lívia e o João, que são netos. Falei, então eu queria, assim, a todo momento que eu quisesse da minha vida, ó, estou indo para Londrina, fico lá 15 dias, 20 dias, deixo o Carlos aqui em Penápolis de vez em quando. Só que este sonho de viver esta vida mais tranquila, né, eu abri mão para viver um momento na minha vida por uma luta sindical mesmo, porque nós somos o Sindicato dos Professores, né? Eu sou professora, a vida toda fui professora, era PEB 1 aqui em Penápolis, passei no concurso de português, fui ser professora no Luiz Adori, em seguida passei no concurso de diretor de escola, fui embora para a Americana. Fiquei lá 8 anos e fui assim, com a cara e a coragem, né? E, graças a Deus, transformei a escola numa das melhores da cidade, porque um dos supervisores, quando eu vim embora de Americana, disse para mim, Jandinéia, nós temos 2 PAs, que a escola se chama Prefeito Antônio Zanaga, e carinhosamente chamada de Paz. Então, isso para a gente é um orgulho muito grande. E nós, voltando agora para Penápolis, né? A necessidade de ter na Câmara alguém representante da educação. Por quê? Nós, infelizmente, na eleição de 2018, né, a última, né, nós tivemos oportunidade de mudar. Nós estamos aí nos governando há mais de 20 anos o governo do PSDB. E péssimo para a educação pública paulista, né? Investimento, em valorização de professor, coisa bárbara. Os professores que estão me ouvindo... O gancho, então, essa semana teve uma polêmica na sessão da Câmara, né? Certo. Com relação ao fechamento de uma sala de aula na escola Luiz Amori. Certo. Remanejando os alunos daquela região para a região ali da escola da Vila Formosa, na escola Joana Helena. Aproveitando esse gancho do governo estadual, né? Como que você vê essa situação, essa questão do fechamento de uma sala de aula lá no Jardim Eldorado? Então, Cacá, é uma coisa que precisa assim, ficar bem clara para a população penapolense, que não é um projeto fechar a sala de aula lá da escola,
Não é um projeto do diretor de escola, não é um projeto dos professores da escola, não é. É um projeto, isso está acontecendo a nível estadual, né? Não é só em Penápolis que estamos fechando salas de aula. É um projeto do governo do estado, que, como eu disse anteriormente, tivemos oportunidade de mudar, infelizmente, né? Democracia é isso, né? Vence a maioria e venceu este governo para dar continuidade ao projeto que nós vinha acontecendo para a educação pública paulista. Então, é um governo, é um projeto a nível estadual. E este fechamento de uma sala de aula aqui em Penápolis, no noturno, não é só em Penápolis, está acontecendo no estado todo. E nós somos contrários a isso, porque nós temos alunos trabalhadores, que trabalham na formalidade e na informalidade. São alunos que estão lá, eu vou falar assim, do outro lado da Maria Chica, né? Que tem aluno do Pereirinha, Luísa Nori, Silvia Covas, de todo aquele bairro lá, esses alunos terão que se deslocar para o Joana Helena, como você disse. Então, nós somos contrários a isto, a PUESP é contrária a isto, mas que fique bem claro, não somos contrários ao projeto que está acontecendo em Penápolis, porque não é um projeto único, exclusivamente de Penápolis, não é da diretoria de ensino de Penápolis, não é do diretor de lá, é um projeto a nível estadual que a PUESP se mantém totalmente contrária. Ok, aí voltando então à sua história, você já falou dos filhos, né? Vamos falar também do marido, o Carlos Neto, que está aqui presente, é radialista, jornalista. E aí, além da sua família, eu gostaria do seu estudo, você se formou aonde? Certo. Eu fiz o primário até o ensino médio em Alto Alegre. Depois eu fiz magistério na UCEU. Em seguida, eu engravidei, tive a primeira filha, a Bruna. Dei uma paradinha nos estudos, né? Porque na oportunidade eu era sozinha, né? Eu não era casada com o Carlos ainda. Então, eu tive que parar um pouco, cuidar da Bruna nos 5, 6 primeiros anos de vida. Aí, em seguida, nesse inteirinho, eu conheci o Carlos. Eu era PEB 1, né? Dos anos iniciais, né? Que eu costumo brincar na escola dos pititicos. E eu fui fazer português, depois na FUNEP, né? Tive, assim, excelentes professores, o Ayrton, que já faleceu, minha professora de português foi a Adélia Greco, Arlete, que me deu aula, Clara Moussosa, Mocinho, que me deu aula de latim, né? Assim, Ortiz, de literatura brasileira, excelentes professores. Terminei a língua portuguesa, passei no concurso de português, que me efetivei no Luísa Nori como professora de português. Em seguida, aí eu era professora no Luísa Nori e Augusto Pereira. De manhã eu dava aula do 1º ao 5º ano, né? Tinha uma classe de alfabetização e à noite eu trabalhava com os alunos do ensino médio e de educação de jovens adultos, que na época era supletivo, lá no Luísa Nori. E influenciada pela minha coordenadora pedagógica, a Eliane, que era na época, né, oportunidade de mulher do priminho, né, que também é amigo da gente, me conquistou para fazer pedagogia. E eu não queria, né, porque eu nunca tive a pretensão de ser diretora de escola. Porque eu amo a sala de aula, eu me realizo e eu acho que a sala de aula, apesar de ser difícil, de apresentar assim, muitas dificuldades, mas é o lugar que mais nos realiza. Porque você vê o progresso da criança, você vê o aluno aprendendo, você enxerga nos olhares dos alunos a gratidão, né, que às vezes hoje em dia está tão em falta. E a Eliane me convenceu, fiz pedagogia, passei no concurso de diretor, fui embora para a Americana, fiquei 8 anos lá. O Carlos, nesse inteirinho, foi morar em Campinas, trabalhar na Unip, voltou para Penápolis, e eu fiquei em Americana, eu, o Carlos Henrique e a Karen, porque a Bruna, nessa oportunidade, já tinha se formado e tinha ido embora para Florianópolis. Não, ela se formou em Florianópolis, depois foi para Londrina. E o Carlos fez o favor de vir embora. Eu fiquei 1 ano sozinha lá com as crianças. O Carlos Henrique terminou o ensino médio e ia prestar para ir para a faculdade. E a Karen no último ano de ensino médio. Eu falei, para eu ficar sozinha em Americana, voltei para Penápolis, indiquei a Escola Augusto Pereira de Moraes, de onde eu tinha saído como professora. E voltei para Penápolis para ser diretora da Escola Augusto Pereira de Moraes, assim,
com uma expectativa enorme, porque eu saí dali como PEB1, como professora, ali eu deixei os meus amigos, né, toda uma família mesmo, né, voltei à escola um pouco modificada, porque ela tinha se transformado numa escola de tempo integral, então com umas características diferentes, alguns amigos da época ali estavam ainda, e graças a Deus, com o meu esforço, de toda a comunidade escolar, de todos os pais, alunos, professores, funcionários, o pessoal da diretoria de ensino, que também tem um mérito muito grande nisso, nós transformamos a escola Augusto Pereira de Moraes numa das 3 melhores escolas do estado de São Paulo. Fomos referência o projeto se chamava Plano de Gestão Escolar. Apesar de se chamar Plano de Gestão Escolar, se refere à gestão que na época, né, era o diretor, o vice, o coordenador pedagógico, né, a equipe gestora da escola. Mas simplesmente só a equipe gestora, nós não teríamos conseguido nada. Então eu sou assim, muito grata mesmo a toda a equipe da Escola Augusto Pereira de Moraes, que acreditou no meu trabalho, que acreditou na minha luta, que abraçou a escola, apesar de todas as dificuldades que nós tínhamos, pois transformar uma escola pública numa das 3 melhores escolas do estado de São Paulo, trabalho, e não foi pouco não, mas felizmente nós tivemos assim o nosso trabalho coroado, e eu lembro, coroado com muito êxito, né? Temos muito orgulho e eu sou eternamente grata por todo esse período que eu vivi ali na escola com todos eles. Jardineia, é evidente que uma das suas principais bandeiras vai ser a educação, né? E aí, que outras bandeiras você pode adiantar para a gente sobre o seu trabalho? Olha, assim, especificar educação, claro que eu vou defender a educação, porque eu fiz isso a minha vida toda, né? Eu tenho um histórico de luta, né, na educação pública paulista, sempre defendendo as causas, sempre lutando por melhores condições de trabalho, por melhores salários, porque os professores, olha, Cacá, eu vou te falar assim, sem medo de parecer piegas ou puxa-saquismo, que eu não preciso disso, mas são heróis nas salas de aula, são verdadeiros heróis que transformam, assim, aquilo que tem de mais difícil em melhores condições mesmo, em projeto de vida melhor para os alunos. Então, eu tiro o chapéu para os professores das escolas públicas. E vou defender a educação, como sempre defendi. Aliás, foi uma das minhas falas durante toda a campanha. Mas durante a campanha, nós fizemos muitas visitas, como eu te falei, porque eu não fiquei restrita apenas à área educacional. Eu busquei outros segmentos da cidade. E uma das coisas que a gente percebeu assim, mais claramente, as dificuldades que nós temos hoje em Penápolis: saúde, falta de emprego. Estas são, assim, bandeiras que precisam ser erguidas, não apenas por mim, mas pelos 13 vereadores, né, da Câmara, porque, olha, eu te falei, eu vim de uma família muito humilde, trabalhada assim, formada com muita ética, com muita honestidade. Ouvir as pessoas falar que estão há 1 ano esperando um exame. Olha, professora Jandineia, meu marido faleceu esperando uma cirurgia do coração. Ouvir e ver pessoas chorando, e eu sou meio molona, né? Eu acabo chorando junto, porque foi negligenciado na área da saúde, e a gente viu o que aconteceu, né? Infelizmente fomos pegos aí de surpresa durante a campanha eleitoral, né? Por desvios, né? Desvio pra gente ser bem bonzinho, né? Para falar desvio, né? Para não usar um outro adjetivo. Do dinheiro da saúde, infelizmente, isso assim mexeu sobremaneira com a gente, eu acredito com todos que fizeram campanha, independente do lado que está, porque nós temos que falar que nós não temos uma bandeira, a minha bandeira jamais será vermelha, a minha bandeira é verde e amarela, isso não existe. Nós temos que ter uma bandeira que seja da cor do povo penapolense, da cor das pessoas que estão aí nas filas, e nós temos assim propostas, nós temos, por exemplo, nós temos aqui em Penápolis o CISA. O CISA precisa ser fortalecido.
Nós temos um ambulatório médico lá de fazer exames no CISA. Ele precisa ser fortalecido. Nós precisamos aí buscar juntos, talvez esfera estadual, esfera federal até, recursos para melhorar a saúde no município. Porque às vezes fica se investindo muito numa OS, que não é tão transparente como a gente gostaria que fosse, né, sem julgamentos precipitados, né, mas nós vimos o que aconteceu, infelizmente, e vimos as pessoas conversando, as pessoas falando, as pessoas reclamando da dificuldade que tem de ser atendido. Então, nós temos, por exemplo, um ambulatório médico que precisa ser melhorado, precisa ser reforçado. É difícil, mas as coisas não são fáceis para ninguém, não existe nada muito fácil. O que existe, e isso eu acho que precisa ter, é vontade política de se fazer as coisas. E eu acredito, com vontade política, a Câmara de Vereadores, o prefeito municipal, pode conseguir muito para melhorar a vida dos penapolenses no quesito saúde. Agora, falar um pouquinho de emprego. E falar de emprego, eu vou me reportar um pouquinho quando eu estava na escola, logo que eu cheguei no Augusto Pereira de Moraes. Eu cheguei na escola, as crianças não me conheciam, e tudo pititico, né? Eles levam um pouquinho de tempo para se adaptar, para ter confiança na gente. E eu percebi, as aulas começam às 7 horas da manhã. Tinha dia que 7h30, 7h40, vinha uma criança chorando. Sentava, conversava, ai, tô com uma dor. No princípio, talvez um pouco de maturidade minha, porque eu era diretora lá em Americana, numa escola de ensino médio, então eram adultos, né? E aqui eu cheguei, era tudo pequenininho. Eu demorei um certo tempo para perceber e para as crianças poderem olhar dentro do meu olho e falar que o que elas tinham, 7h30 da manhã, 7h40 da manhã, era fome. Fome. Isso numa região aqui central da cidade, né? Que, teoricamente... Isso, mas apesar de ser uma região central, Cacá, nós não tínhamos clientela própria do centro, porque se você dá uma observada, são mais idosos que residem no centro de Penápolis. A nossa clientela vinha dos bairros, vinha da PV, de todos os bairros da periferia da cidade. E aí, conversando com as crianças, nós percebemos que 7h30 da manhã, 7h40, o que ela tinha não era a dor de estômago que ela relatava, ou o choro que ela tinha, é porque a última refeição que ela tinha feito foi na escola, no dia anterior, às 2h40 da tarde. Então, isso eu falo assim, sensibiliza qualquer coração, não é verdade? E nós, na escola, nós desenvolvemos, apesar de não sermos assistente social, né? Porque eu sei que isso no município tem assistente social que faz isso muito bem, por sinal, mas nós começamos a desenvolver na escola projetos, um deles se chamava Quem Pode Doa. E mensalmente a gente doava para essas crianças cestas básicas, íamos até Birigui e conseguimos sapatos, porque eles falavam de segunda linha, mas não tem nada de segunda linha, porque eu compro sapato lá para os meus netos, para mim, né? E a gente distribuía para as crianças mais carentes, então a gente desenvolveu esse trabalho. E por que a criança tinha fome? Porque o pai está desempregado. Então, Penápolis precisa rever, e eu vou cobrar isso, e esta vai ser uma das minhas cobranças, com certeza, muito assertiva, muito propositiva, com o nosso futuro prefeito de Penápolis, né, o Kaique. Eu sei que no projeto que nós tínhamos do PT, eu conheço o nosso projeto, e eu sei o que nós tínhamos proposto, para emprego de Penápolis, né, para o primeiro emprego, para o jovem, tudo isso. Mas eu não li o projeto do Kaique na íntegra para falar com propriedade, olha, ele está oferecendo isso para Penápolis, mas uma das coisas que eu vou cobrar, com certeza, do nosso futuro prefeito, é que pense com carinho, que arrume mecanismos para trazer empregos para os trabalhadores de Penápolis, porque não é concebível mais a gente perceber que nós temos alunos que choram 7h40 da manhã porque estão passando fome, não é porque o pai não quer trabalhar, está passando fome porque o pai está desempregado, porque não tem condições de arrumar emprego aqui em Penápolis, porque é uma área muito carente.
E aí, o seu mandato como vereadora também, o PT tem uma característica especial que sempre está discutindo, reunindo, né? E o seu mandato aqui vai ter essa participação conjunta também. Com certeza. Eu costumo dizer, durante toda a campanha, né? Porque eu não caminhei sozinha, eu tive, assim, vários companheiros que caminharam comigo, fizeram visitas, foram em pé de leque junto comigo, grampearam um material para ser distribuído na cidade, entregaram carta para os professores, enfim, eu não caminhei sozinha. Em nenhum momento da campanha eleitoral eu caminhei sozinha. Em nenhum momento, porque eu sou muito democrática mesmo, eu sou muito de coletivo, em nenhum momento eu falei, a minha campanha, é a nossa campanha. E será este, e não é o meu mandato, será o nosso mandato. Eu estarei representando na Câmara de Vereadores o coletivo da PUESP, o coletivo de professores que confiou em mim, de outros segmentos que depositaram em mim o seu voto de confiança, e estarei representando na Câmara de Vereadores o Partido dos Trabalhadores, que tem esta característica mesmo, esta característica de se preocupar com o social e de se preocupar com o coletivo e resolver tudo coletivamente. Inclusive, eu já tenho um exemplo para citar disso. Eu já fui procurada por 2 candidatos à presidência da Câmara e a minha resposta para ambos foi a seguinte: eu sou a vereadora Jandinéia, professora Jandinéia vereadora, mas o mandato não é meu, o mandato é do partido, o mandato é de um coletivo. Então, eu estarei discutindo junto com o partido e qualquer decisão que eu tomar será no coletivo. Eu sei que em alguns momentos eu estarei aqui na Câmara, né? Eu vou estar sozinha, eu vou ter que decidir de pronto, né? Mas em todas as oportunidades que forem questões polêmicas, questões que envolvam, assim, uma complexidade maior, o partido será consultado e nós resolveremos junto o caminho a seguir, que eu tenho certeza vai ser o melhor o caminho da democracia, da transparência, da ética, porque este é meu perfil, esta é a minha índole, então não poderia ser diferente. Legal. Eu deixo agora espaço para as suas considerações finais. Muito bem. Eu gostaria de agradecer a você a oportunidade, a você que está me auxiliando neste momento, e a todos vocês, penapolenses, que acreditaram no meu projeto, que conversaram comigo durante esses dias e que resolveram me depositar um voto de confiança. E vocês podem ter certeza, eu sou de muita luta, de muita garra, sou muito íntegra, tenho muita fibra e vou trabalhar sempre pelo bem do coletivo de Penápolis. Ah, Cacá, interessante falar uma coisa que muitas pessoas têm me perguntado isso. Jandinéia, você vai ser oposição, né? E eu respondo, e eu vou falar isso aqui publicamente. Eu sou a professora Jandinéia, ganhei para ser vereadora de Penápolis e agradeço a confiança, e eu serei a Jandinéia de sempre, com a mesma integridade de sempre, com a mesma transparência de sempre. E o que eu serei na Câmara de Vereadores? Veio um projeto para ser votado. O projeto é bom para Penápolis? É bom para o município? Vai favorecer a coletividade? A Jandinéia, a professora Jandinéia, vai estar votando a favor. Independente de onde ele venha. Porque na hora que nós chegarmos na Câmara de Vereadores, não pode ter um lado A, o lado B, porque se nós formos analisar, Cacá, terá o lado A, o lado B, eu vou estar no meio. A estrelinha do PT é única, não é? Então não pode ter isso na Câmara de Vereadores. Nós temos que pensar que agora nós temos um coletivo, que é Penápolis. Apareceu alguma coisa que não é legal, que eu julgue que não vai ser legal, que não vai ser bacana para a população, eu vou votar contra. Venha ele de onde vier, não é verdade? Então acho que isso é ética, isso é coerência e eu vou estar sempre coerente com os meus princípios. Ok. Obrigado pela sua presença, parabéns e sucesso. Obrigada, Cacá. Eu conversei com a vereadora eleita, a professora Jandinéia. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.